Você que não lembra, quando o Davi ele foi eleito prefeito pela primeira vez nas eleições de 2020, ele reuniu ali com os parlamentares recém-eleitos também, alguns reeleitos, e ele anunciou, não esqueça porque eu participei dessa coletiva de imprensa, na época a passagem era R$ 3,80 em 2020. Ele falou, vou reduzir para R$ 3,75 porque facilita o troco, ali no trocador facilita. Essa redução nunca aconteceu, o que a gente viu foram reiterados aumentos, a passagem foi para R$ 4,50, depois foi para R$ 5,00, e detalhe, no ano passado, além de ir para R$ 5,00, o Vale Transporte, que é aquela passagem que o empregador compra, né? Que a empresa, por exemplo, do distrito quer dar-lhe o Vale Transporte para o seu funcionário, ela compra a R$ 6,00, era mais caro ainda. E aí o que acontece? Agora, este ano de 2026, pela primeira vez desde que assumiu a prefeitura de Manaus, ele decidiu reduzir a tarifa do Vale Transporte. É algo inédito, mas que coincide aí, né, com essa questão por ser um ano eleitoral. Nossa equipe foi até as ruas ali do centro de Manaus, ouvir da população, dos usuários do transporte, e o recado é exatamente esse. A população fica questionando a intenção por trás dessa redução. Mas a gente trouxe aqui um especialista para falar com propriedade, que vai poder explicar para a gente como é que funciona esse sistema, que eu vou falar para você. É difícil, até a gente passou horas aqui fazendo um levantamento no portal da Transparência, o núcleo investigativo do Grupo Diário de Comunicação, para tentar entender como é que funciona e, na prática, qual é o custo da passagem. Porque você paga uma parte, mas o custo de uma passagem é bem maior. E aí o prefeito fala em R$ 8,10, R$ 8,50, R$ 9,00, mas quem vai poder esclarecer melhor para a gente esse assunto é ele, Manuel Paiva, ele que é especialista em mobilidade urbana, topou mais uma vez vir aqui para o Claro e Escuro para trazer informações, né, que eu tenho certeza que vão contribuir com a formação da sua opinião, de você que está aí do outro lado. Boa noite mais uma vez, seu Manuel. O que é mais importante a gente entender sobre essa redução? Como é que essa redução foi anunciada, né? Existe ali uma composição do preço, a gente já tem informações sobre o valor total dessa passagem, quanto que ela custa? Adriano, infelizmente a prefeitura nunca divulgou a planilha de custo, né? Eu acho que isso todos nós já sempre reclamamos. Por quê? Porque nessa planilha de custo está lá exatamente a discriminação de todos os custos tarifários, né? Que a EBTU, que todos os órgãos federais, eles sempre adotam para apropriar o preço final de um serviço público essencial, que é o transporte coletivo urbano das cidades. Muitas cidades, elas são muito claras, muito transparentes. A planilha está lá no site, a planilha é discutida na Câmara, a planilha é discutida no Conselho Municipal de Transporte, a planilha é discutida, é avaliada, é checada pela população. Por exemplo, eu não sei quanto hoje ele paga por uma vida útil de um pneu em Manaus. Eu não sei o quanto ele paga pelo consumo de óleo diesel que ele possa ter no consumo de combustível. Eu estou te falando esses dados por quê? Porque quando o prefeito Arthur estabeleceu o subsídio tarifário, foi para que a tarifa real ela fosse adotada, fosse reajustada e não fosse repassado para a população. Essa tarifa adotada seria absorvida pela administração, pela prefeitura, para que as empresas continuassem operando. Para que efetivamente, por exemplo, na hora da reposição salarial do pessoal de operação, de motoristas, cobradores, mecânicos, fiscais, todo mundo envolvido das empresas operadoras, que são particulares, não são públicas, quando essa remuneração dele, além do salário, os encargos sociais, os direitos trabalhistas, férias, enfim, tudo, adicional noturno, vale transporte, todos os direitos que um trabalhador formal tem, efetivamente fosse assegurado sem nenhum problema, evitando greves, evitando qualquer tipo de movimento, de parada que fosse realmente prejudicar a população. E esse subsídio foi exatamente para isso, para estabelecer, para bancar o custo operacional, para que o ônibus possa sair, pagando óleo diesel, a manutenção do veículo, o pneu, as peças de reposição, a limpeza do veículo, não é? A manutenção do veículo para ele não pregar no meio da viagem, né? A limpeza
do veículo. Esses são o que nós chamamos de custos operacionais. Isso tem planilhas, isso tem índices. Eu estou lhe dizendo isso porque eu já fui do IMMU, eu fui de umas pessoas que já fiz audiência pública, discutindo isso com o diretório dos estudantes, discutindo com a Câmara Municipal, vamos estabelecer qual é a vida útil de um pneu do ônibus. Naquela época era 40 mil quilômetros, com direito a 2 substituições. Qual é o índice de consumo do diesel por quilômetro? É 2,3 quilômetros por litro. Nós, quando compramos o nosso carro, a primeira coisa nós perguntamos da concessionária, qual é o índice de consumo dele? Quantos litros de gasolina ele gasta? Porque isso é custo, não é? Nós fazemos esse custo, nós não sabemos isso. Então eu quero lhe dizer que essa atitude do prefeito de reduzir ao empresário que emprega o pessoal do comércio, o pessoal do serviço, o pessoal que presta serviço e que não é do distrito industrial, do polo industrial, existe uma lei federal há mais de 30 anos que dá direito ao trabalhador ter o Vale Transporte e ele pagar parte desse Vale Transporte e parte é o empregador que paga. Tem empresas que dizem, olha, o meu empregado, o meu trabalhador, o meu colaborador não paga nada, ele banca tudo. Pela primeira vez em Manaus, a prefeitura cobrou a mais o valor no Vale Transporte. Sim. Ou seja, era para ele cobrar do dono do comércio, do dono do restaurante, do dono da loteria, do dono do cara da esquina. Aquela tarifa de R$5 que ele adotou, que ela majorou de R$ 4,50 para 5, ele estava cobrando 6. Porque a diferença era, evidentemente, a prefeitura tinha que pagar para o empresário de ônibus, né? Então, ele está repondo aquilo que a Federação do Comércio, CDL, Clube de Diretores Lojistas, vários empresários, vários comerciantes já disseram, nós queremos que o prefeito não aumentasse lá no Coelhinho da Páscoa do ano passado, né? Porque a tarifa foi aumentada na Páscoa do ano passado, no domingo de Páscoa, né? Foi um dos ovos que o prefeito distribuiu para o trabalhador, foi o aumento da tarifa do ônibus. Então, desde aquela época, as entidades de classe tinham dito, por favor, baixe isso. E a sensibilidade do prefeito fez com que baixasse. Eu tenho elogios a fazer isso. Por quê? Porque isso diminui o custo em cima do empregado, que é descontado um percentual do Vale Transporte no seu salário. Eu acho muito bem. Não é? Você veja, as pessoas que trabalham trabalho doméstico, não é? Eles têm direito ao Vale Transporte. Não é? Eu vou lhe dar o exemplo, a pessoa que trabalha na nossa casa, na minha casa, eu dou o Vale Transporte integral, ela não desconta isso não, mas é uma maneira de convivência, ela não tem esse direito, é uma concessão que a gente faz, não é? Tá certo? Ou seja, esse é um ganho bom para a população. Agora, eu lhe digo, sabe, Adriano, eu estou do lado daquele senhor que disse, o que veio de melhoria no aspecto de qualidade do serviço? Inclusive, seu Manuel, só isso. No ano passado, quando o Davi Almeida anunciou esse reajuste da passagem que era R$ 4,50, passagem normal, para R$ 5,00 e para R$ 6,00 no caso do Vale Transporte, ele disse que era necessário, inclusive comparou com outras cidades, disse que várias capitais do Brasil já estavam fazendo reajuste, que era necessário para a manutenção do sistema. E aí agora fica a preocupação. No ano passado ele disse que isso era necessário para a manutenção do sistema. Ontem nós tivemos uma paralisação por falta de pagamento, por atraso no pagamento. Hoje ele diz que vai reduzir a tarifa. E aí parece assim que a conta não fecha. Será que ele conseguiu resolver esse problema? Hoje, quem é que banca o sistema do transporte coletivo em Manaus? Vamos lá. Então, o Vale Transporte, ou o subsídio foi designado, foi estabelecido, foi votado pela Câmara e o prefeito Arthur Neto colocou isso em prática já em 2019 para 2020, e 2020 foi o primeiro ano do subsídio oficial para o custo do transporte urbano. Na realidade, ele é responsável por bancar até 50% do custo operacional do sistema. Custo operacional, salário de pessoal, custo para rodar o transporte coletivo. O subsídio não é utilizado para se bancar. Olha só,
ampliação e renovação de frota. E quem é que compra esses ônibus? O empresário, para estar no setor, ele tem que sair do seu capital, ele tem remuneração do seu capital, ele tem depreciação do seu equipamento para comprar isso. Ele pode ir no BNDES. Por exemplo, o BNDES está oferecendo uma linha de crédito subsidiado para Manaus, para a região metropolitana de Manaus, para se adquirir ônibus elétricos agora. Manaus está sendo, ela foi contemplada com 2 bilhões e 800 milhões para implantar o BRT. Parte desse dinheiro são obras estruturais no sistema viário e parte para a aquisição da frota. Mas é isso que acontece com as empresas. Ou seja, as empresas têm que captar esse dinheiro fora. É uma questão dela. Ela é operadora, ela é concessionária para isso, né? Ou seja, o subsídio não é para ele bancar ônibus, né? E eu lhe digo o seguinte, esse fato de ontem, como já aconteceram algumas vezes, como é que funciona esse mecanismo? As empresas de ônibus recebem o repasse desse subsídio que é concentrado no Sindicato das Empresas, que é chamado de Sinetran. O Sinetran recebe da prefeitura esses 30 milhões de reais por mês para bancar o custo operacional. Não é? Onde está lá, esse custo operacional está incluído o subsídio da tarifa e mais, separado, numa conta separada, no Fundo Municipal de Transporte separado, recursos oriundos de outras fontes. Por exemplo, para bancar a diferença da meia passagem. De onde é que vem esse recurso? Do município. Vem de uma verba que vem do MEC, que antes era para pagar o transporte escolar do aluno que é da rede municipal, vem do governo do estado através da SEDUC para bancar parte do estudante da rede estadual de ensino. Tem lá uma verba para transporte escolar, transporte de estudantes, e a prefeitura montou esse convênio, prefeitura, governo do estado, para que o estado e município banquem com verba que não é de subsídio operacional para bancar a meia passagem, né? Esse aqui é o problema, né? Ontem estava um impasse. As empresas não tinham pago os seus trabalhadores em algum dos seus benefícios, como os tais férias, hora extra, adiantamento salarial, sei lá, esses encargos que existem, né, trabalhistas, né? E os trabalhadores disseram, olha, aí ela dizia, eu não recebi dinheiro do Sinetran. Aí o Sinetran, eu não recebi dinheiro da prefeitura. Opa, aí a prefeitura disse, eu já paguei. O que falta é o governo do estado passe algum valor correspondente à meia passagem. Aí vem o governador e diz o seguinte, olha, esse não é problema meu, porque eu já estou depositando o valor da diferença da meia passagem, que é de R$ 2,50 por passageiro, por estudante, que é a diferença para complementar a isenção. A tarifa é 5, dá um abatimento de R$ 2,50, o estudante só pagaria R$ 2,50, quem cobriria? O estudante do governo do estado é bancado pelo governo do estado. Sim. O estudante da prefeitura é bancado pela prefeitura. Ou seja, então bate a conta, não é? Com recursos diferentes. A prefeitura, me parece que está cobrando, começou o Sinetran querer cobrar do governo do estado, não a diferença de R$ 2,50, a diferença para R$ 9,00. Por quê? R$ 9,00 é a tarifa real do sistema. A tarifa real do sistema é a tarifa que é calculada. Aquela tarifa que diminui o passageiro, o custo elevado dos custos de renovação de frota, o custo de manutenção da frota, o custo de aquisição de máquinas e equipamentos, enfim, toda a metodologia. É por isso que nós dissemos, cadê a planilha, que nós queremos discutir isso, não é? Com isso, sobra essa diferença entre a tarifa real e a tarifa praticada. É por isso que esses 30 milhões mensais que você teve acesso no portal Transparência da Prefeitura, que ela pagou no mês de janeiro de 2026, é correspondente aos dias de operação para uma frota de 1.100 ônibus
Antigamente a frota era de 1.500, hoje é de 1.100 ônibus. Sim. Esse tipo de atendimento que os nossos amigos aí reclamam, eu estou esperando muito tempo na parada, eu levo muito tempo, mais de 1h30, da Barreira até o centro, eu estou andando no horário de pico em ônibus superlotados, eu tenho uma sensação de insegurança muito grande, eu tenho um terminal de integração que tem goteira, não tem segurança, não tem informação, não tem nenhuma conectividade com o usuário, né? As nossas paradas não têm cobertura, as nossas passarelas não têm, não foram recompostas porque a mobilidade é tudo, é isso. Você vê, por que eu estou falando isso em passarela? Aquela passarela lá do Conjunto Santos Dumont, que caiu, da Torquato, que ela foi derrubada em 2024, antes da eleição. Você lembra de que ali é um grande terminal de embarque e desembarque. Ali é uma estrutura específica do transporte coletivo. E é para ser bancado por quem? Pela estrutura do transporte coletivo. Eu vou lhe dizer mais. Os corujinhas estão faturando muito. São 61 corujinhas. Está na lei. Corujinha tem mais dinheiro entrando no é caixa, para né? entrar e ser aplicado na mobilidade da cidade. Urbana. O que é onde é que está faltando? Aonde, Adriano? Vamos lá colocar sinalização no Alfredo Nascimento, na Cidade Nova, na Nova Cidade. Vamos lá, vamos sinalizar, vamos diminuir esses índices. Existe um ponto, seu Manuel, é que hoje nós temos a terceira passagem de ônibus mais cara do Brasil. E quando nós vamos analisando, as condições não refletem realmente com a questão do próprio transporte público. E existe uma situação que é algo que a gente sempre está discutindo aqui, é a questão da falta de transparência. Quando o senhor fala bem assim, cadê a planilha dos custos? Cadê a planilha do dinheiro investido, prefeitura? Porque quando você esclarece esses dados, prefeito Davi Almeida e todos os órgãos competentes, você traz para a gente emancipação para a gente poder discutir, trazermos melhorias, trazermos pontos, chamar a sociedade civil, já que a prefeitura não tem condições aí de fazer uma audiência pública, porque era algo que era previsto para eles fazerem, que eu acho que essa gestão ainda nem teve uma audiência pública, pelo menos apresenta os dados para nós apresentarmos soluções. E ninguém está nem cobrando nada. A diferença é que nós estamos sendo lesados de ponta a ponta. Tanto quem pega o transporte público, quanto as pessoas, por exemplo, ali que trabalham para o transporte público. Que aí são a questão dos cobradores, são a questão dos rodoviários em geral. E o que acontece? Todo mundo padece e no final, quem vai pagar essa conta somos nós. Pagamos essa conta além do nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a saúde, enfim, com inúmeras situações. Por quê? Temos uma gestão que não tem transparência. Caprini, e eu queria só colocar para complementar esse ponto. Tá? Posso rapidinho? A gente precisa correr para fazer um rápido intervalo. É para dizer que não tem marmita de graça para ninguém. Isso é verdade. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. É uma frase famosa. Inclusive, a gente vai continuar falando sobre esse assunto do transporte público aqui de Manaus, porque parece que está à beira do abismo. Se um não pagar, pelo menos é isso que se argumenta, parou tudo. O sistema para, é greve, é paralisação. O que está acontecendo no sistema de transporte? A gente vai tentar trazer a resposta para você depois do intervalo. Então